Opa, eu sou Najar Tahan e hoje eu venho aqui para indicar 10 livros de ficção científica para você dar de presente para um amigo, um namorado, uma pessoa especial para você. Olha, a minha primeira indicação é esse livro aqui, ó, Jurassic Park de Michael Crichton. Esse livro aqui, bem, ele é muito bom. Ele é muito bom, mas ele não é melhor do que o filme. Eu já fiz aqui alguns vídeos falando desse livro em específico. Eu fiz um vídeo fazendo a resenha. Eu fiz o vídeo de unboxing. Enfim, eu fiz um vídeo reclamando porque eu comprei ele usado e eu fiquei meio decepcionado com a qualidade do livro usado. Comprar pela internet tem esse problema, né? Você não sabe como é que vai vir a coisa. Mas você disse que a história não é melhor que o filme. Bem, porque eu vi primeiro o filme e tal, e foi o filme que me impactou mais. E durante a vida toda eu lembrei de Jurassic Park como o filme, né? A adaptação do Steven Spielberg desse livro aqui. Mas esse livro aqui, ele é muito bom também. Só que ele tem algumas coisas bem diferentes do filme. Bem diferentes mesmo. E tem muitas cenas que não foram adaptadas para o cinema. Então, se você é um fã de Jurassic Park, bem, meio que é obrigatório você ler esse livro aqui. E se você conhece um amigo, uma amiga que você quer dar de presente um livro bom, e esse amigo ou amiga gosta de dinossauros, então esse presente aqui vai ser ideal. E o segundo livro que eu tenho para indicar aqui para vocês darem de presente para a sua pessoa especial é A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Esse livro sim, ele é muito bom, não que o outro não seja, mas esse livro aqui ele me pegou de surpresa, porque eu lembro de ter visto A Máquina do Tempo, o filme, né, e tal, e ele tinha uma pegada assim, meio dark, meio sombria e tal, e enfim, eu fui e peguei o livro achando que ia ser uma coisa parecida ou igual, mas não é, bem diferente também. Claro, tem toda aquela coisa do homem finalmente derrotar ou então transpor a derradeira, o limite da natureza, a face da natureza, que era o tempo. E curiosamente, esse livro aqui foi o primeiro que mostrou o homem construindo uma máquina que dominava o tempo, a derradeira instância da natureza e tal. E por isso ele tem seu mérito, um grande mérito, né? Conseguir imaginar isso na época dele, não é de agora, né? Afinal, esse é um livro bem antigo, mas ele foi o primeiro e tal. A história é bem interessante. Acontece aqueles elementos básicos que a gente vê no filme, ele avança no tempo, ele vai até o final dos tempos, quando a Terra já está prestes a ser destruída e tal. Ele realmente tenta... Enfim, eu não vou dar spoilers aqui, vai que você não viu o filme é interessante. O livro também é muito interessante. Se você vê o filme, eu recomendo que você veja, leia esse livro o quanto antes. E se você tem um amigo, tem uma amiga, um namorado, enfim, uma pessoa especial que quer dar de presente um livro muito bom e com uma linguagem simples, esse aqui, ó, A Máquina do Tempo de H.G. Wells, indicadíssimo para essa pessoa. O próximo livro é então Frankenstein de Mary Shelley. Essa moça aqui, deixa eu ver se pega, olha ela aí, ó. Esse livro aqui, ele me causou emoções conflituosas a respeito dele. Primeiro, não tenho nenhum outro vídeo aqui no canal, nunca escrevi nada desse livro, porque eu senti uma certa dificuldade de falar da história. A história que a gente conhece, ela é bem diferente da história que está aqui mesmo. A história que eu digo assim, que a gente viu em filmes, em animes e tal, foi bem deturpada com o passar do tempo. Ou foi em certos pontos foi até melhorada. Mas é uma história muito interessante, muito boa mesmo. É a única história, né, pela qual a Mary Shelley é lembrada. Mas é uma coisa, já é um grande fato, né? Você ser lembrado na história por causa de uma história, enfim, né? Não é? Precisa nem dizer muita coisa. Mas é difícil de explicar assim, e é muito difícil você não ficar do lado do monstro. Aliás, o
Frankenstein não é o monstro, Frankenstein é o doutor, o cientista que cria o monstro. E aí tem toda uma relação ali conflituosa, porque o cientista renega a sua criação e ele, né, vai atrás dele, o monstro vai atrás dele. Enfim, acabam acontecendo mortes, acaba acontecendo uma perseguição. Enfim, é difícil, pelo menos para mim foi muito difícil não ficar do lado do monstro, mesmo sabendo que ele era o errado da situação. Enfim, é uma história muito boa mesmo. Essa edição aqui é a edição da Dark Side, eles fizeram um trabalho muito bom e tal. Capa dura, tem um fitilhozinho aqui, ó, tá até marcando onde eu parei. No final desse livro aqui tem alguns outros contos da Mary Shelley, que agora eu não tô lembrando se ela fez depois do Frankenstein ou se ela fez antes. Seja como for, foram ensaios, né? Antes do famoso Frankenstein. Vale muito a pena mesmo, especialmente essa edição. Essa edição não é lá muito barata, mas vale a pena. Agora um livro que é muito engraçado e muito bom mesmo. Perdido em Marte, de Andy Weir. Eu não sei se é assim que se soletra o nome dele, mas esse livro é muito bom. Eu tô vendo aí, esse nome tá meio diferente, né? Não tá bem Perdido em Marte. Então, a minha edição, eu só tenho essa edição aqui, que é a edição em inglês. Eu li ele em inglês, mas quando eu comprei os dois. Eu comprei a edição em inglês e eu comprei a edição em português. E essa edição em português eu dei de presente para um amigo meu, que é um amigo gambiarreiro. Nossa, porque esse livro aqui é muito interessante. Mas mentira, eu comprei ele primeiro. Aí eu reconheci o personagem como sendo um gambiarreiro e eu tenho um amigo manja das gambiarras. Eu não tenho que comprar um livro desse pro meu colega. E aí eu fui e comprei com a outra edição em português e dei de presente para ele. Então, se você tem um amigo gambiarreiro, esse livro aqui de presente, ó, cai como uma luva. Muito bom mesmo. Tem filme também. O filme ele é muito bem adaptado, ele adapta muito bem a história é bem parecida mesmo. O personagem principal do filme não é tão carismático quanto é o personagem aqui do livro, tá de 10-0 no do filme. Enfim, como todo livro, né? Ou pelo menos como a maioria dos livros, muito melhor que o filme, vale muito a pena mesmo. Se você tem um amigo, principalmente gambiarreiro como esse, e que gosta dessa temática de ficção científica, Perdido em Marte é o que eu indico. E o próximo livro é esse aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Na minha época, quando eu li esse livro aqui, faz muito tempo que eu li Jules Verne, não foi essa edição aqui que eu li. A edição que eu li foi uma edição que tinha na biblioteca da escola que eu estudei. Lá não tinha Jules Verne como a Zahar colocou aqui. Lá tinha Júlio Verne, como muitas editoras gostam de traduzir para o português. Não sei se está certo, se está errado. Enfim, seja como for, esse foi o primeiro livro que eu li de Jules Verne. Eu não sabia na época que o Jules Verne foi um dos pais da ficção científica e é um livro muito acessível dele. Nem todos os livros de Jules Verne eu posso considerar acessível para as pessoas. E se você quer ser introduzido nas obras de Jules Verne, eu indico justamente isso aqui. Eu dei muita sorte de ter pegado isso aqui, porque é uma leitura mais acessível, uma leitura mais corrida, uma aventura e tal. Enfim, né, nós temos aqui o personagem principal, que eu não lembro mais o nome agora, mas ele faz uma aposta lá com seus amigos ricaços que ele conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. E se ele não conseguir dar essa volta ao mundo, ele perde a sua fortuna. Essa história já foi adaptada porcamente dezenas de vezes para o cinema. Eu já vi algumas delas e nenhuma delas chega aos pés da história original. Uma última que eu vi, se eu não me engano, era com Jack Chan. Nossa, é muito triste. A história original dá um banho de lavada assim. Nossa, é muito bom o livro. Os filmes, nunca vi um que prestasse. Então, se você quer dar de presente um bom livro de Jules Verne, que é acessível à grande maioria das pessoas, acessível assim, nível de leitura, A Volta ao Mundo em 80 dias é o que eu lhe indico. Agora vamos para o meu primeiro livro que eu li, de Isaac Asimov, Eu, Robô. É um livro que, aliás, está muito em voga com a atualidade.
Ah, quem diria que a gente ia chegar e quem diria que a gente ia ignorar completamente as leis da robótica que foram cunhadas, aliás, neste livro aqui, nos contos que estão nesse livro aqui. Eu, Robô já foi adaptado para o cinema, uma adaptação que teve o Will Smith estrelando e tal, uma adaptação porca, não tem absolutamente nada a ver com o Eu, Robô do Isaac Asimov. O filme é ruim, o filme não é ruim, mas certamente não tem nada a ver com Eu, Robô. Nossa, do que trata Eu, Robô? O Eu, Robô são vários contos que o Asimov escreveu durante a sua vida e que depois foram compilados nesse livro aqui, falando que começa da infância dos robôs até o momento que os robôs estão tão avançados que são eles quem na verdade dominam a raça humana, mesmo que não seja, né, não é explícito, mas é eles que dão as cartas das coisas. E nós estamos num momento muito ímpar da nossa sociedade, agora que as IAs estão fazendo muito sucesso, as IAs fazem tudo e as IAs estão ameaçando roubar o emprego de muita gente. Se você gosta, se você tem um amigo que gosta dessa temática e tal, Eu, Robô vale muito a pena como presente. Aliás, você pode se dar de presente também se você gosta desse tipo de temática. O próximo livro aqui, como um livro de ficção científica que eu estou indicando como presente, é esse aqui, ó. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Então, a grande maioria das pessoas não se refere a esse livro aqui como ficção científica, mas eu li ele e eu não consigo pensar outra categoria que encaixe tão bem como ficção científica o caso deste livro aqui. Ah, mas por quê? Porque não? Bem, vamos lá. Primeiro, eu fiz uma resenha recentemente desse livro, então você pode ver lá a resenha completa para ver se você gosta ou não. Mas resumindo, nós temos aqui um caso em que uma pandemia se espalha pela humanidade, uma pandemia de cegueira. Mas não é uma cegueira qualquer, é uma cegueira branca. De repente, uma nuvem branca paira nos seus olhos, você não consegue enxergar mais nada. E isso vai se espalhando aos poucos e as pessoas são colocadas em um manicômio, esse manicômio vira um inferno, e lá de fora as pessoas começam a cegar todo mundo, e ali o mundo vai sendo destruído. Esse é um livro que, além de ficção científica, eu poderia até classificar também como terror, porque é muito agoniante esse livro. É um negócio assim que lhe dá angústia, meu Deus, onde é que vai acabar esse sofrimento? E é um livro muito, muito, muito bom mesmo, e foi escrito por um autor da língua portuguesa. O José Saramago é de Portugal, português. Então nós temos aqui algumas palavrinhas que a gente estranha aqui e acolá, mas mesmo assim, se você quer dar de presente para alguém especial, Ensaio sobre a Cegueira vale muito a pena. E agora nós já estamos chegando nos 3 últimos livros que eu vou indicar aqui, livros de ficção científica, e aqui são ficções científicas mais raízes mesmo. E o próximo que eu tenho a dizer para vocês, indicar para vocês, é O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Esse livro aqui é espetacular. Arthur C. Clarke foi o mesmo que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, que ele escreveu em conjunto no período que foi sendo produzido o filme. E o filme já é muito complicado de você entender, e o livro não é tão complicado assim, na verdade, né? Se você não entendeu o filme, você corre lá no livro que você entende bem melhor as coisas, porque no livro dá, né, assim, é isso aí, ó, se vira aí para você entender. Se entendeu bem, se não entendeu, o problema é seu. No Fim da Infância aqui, nós não temos um filme, até onde eu saiba, desse livro, mas tem uma série que eu, aliás, ainda não vi. Mas esse livro aqui, para você que está sendo introduzido aos livros de Arthur C. Clarke, é o melhor para se começar. É um livro divertido, é um livro com uma ficção um pouco mais suave. Ela tem um pouquinho, assim, uma pitadinha de fantasia no meio da coisa, mas é um livro muito bom, muito, muito bom mesmo. Ele tem um ritmo muito bom, você fica sempre curioso para saber onde é que vai acabar essa história. Meu Deus, onde é que isso vai dar? Então, para você que tem uma pessoa especial e você quer dar um livro de presente sobre invasão alienígena, é esse livro aqui
que eu lhe indico. Eita, poxa, agora nós já estamos chegando no penúltimo livro, e esse livro aqui é um livro de peso, literalmente. Duna, de Frank Herbert. Nossa, é um livro muito bonito mesmo, olha só, e olha a chaprosca que é. Eu lembro que Jackson vivia me dizendo: já lê esse livro, já leu Duna, tem que ler Duna, porque Duna é Duna, você tem que ler Duna. Aqui tem, atrás até aqui aqui atrás, né, dizendo: não conheço nada que se compare a este livro, a não ser O Senhor dos Anéis. Arthur C. Clarke, o cidadão que escreveu isso, disse isso desse livro. E sinceramente, é por aí. Eu não gosto de comparar Duna com O Senhor dos Anéis. Eu gosto de comparar Duna com as Crônicas de Gelo e Fogo. Para mim tem mais a ver. Lembrando que as Crônicas de Gelo e Fogo veio muito tempo depois, não tão tempo assim, né? Nem tanto tempo assim, mas provavelmente Duna deve ter influenciado um pouco o George Martin, que escreveu as Crônicas de Gelo e Fogo. E se você gosta de ficção científica, você tem que ler Duna, porque Duna é muito bom. É as Crônicas de Gelo e Fogo do espaço. Não tem como correr. Você tem que ver o planeta Arrakis e tal. Aliás, se você vai dar esse livro de presente para a pessoa querida, né? E ele viu o filme Duna, esse novo, e gostou, ele vai amar, ou ele ou ela vai amar esse livro aqui. Só que vai ter que ter um pouquinho de paciência para ler essa chaprosca. E por último, nós temos um livro de ficção científica que impactou muito na época que foi lançado e que certamente ainda impacta hoje em dia, que é 1984. Aqui no canal já tem resenha desse livro aqui. Na verdade tem da maioria dos livros que eu indiquei aqui hoje. Mas esse livro aqui, esse livro é uma sacanagem. 1984 eu gosto de resumir como sendo a bota de um soldado esmagando o crânio da esperança. Esse livro é muito impactante mesmo. E quando você lê ele pela primeira vez, é impossível você não fazer vários correlatos com a nossa realidade atual. Parece que a ficção científica foi pulando direto para os dias de hoje no Brasil e no mundo. Então você tem que ler. Se você tem um mínimo de conhecimento de política, se você assiste jornal, você tem que ler 1984. Então, se você tem um amigo, se você tem um pai, se você tem, sei lá, né, alguém especial para você que gosta um pouquinho de política, você tem que dar para essa pessoa 1984. Mas já tem que ser essa versão aí? Não, tem milhares de versões de 1984 de George Orwell, porque entrou em domínio público, né? Então as editoras, cada editora tem a sua própria versão. Essa versão aqui é a versão da Companhia das Letras. Eles fizeram um trabalho espetacular. Essa capa aqui, além de ser dura, ela é em tecido e ela tem umas coisas mais curiosas também. Aqui no finalzinho nós temos várias capas que foram lançadas pelo mundo afora. É bem interessante mesmo. E no finalzinho, mais pro final ainda, nós temos várias resenhas que foram feitas também no decorrer do tempo. Aqui são resenhas de profissionais. E uma coisa curiosa, essas resenhas dos profissionais não são tão legais. Eu vou admitir com você. Não é uma coisa que eu li tudo, mas eu não achei tão divertido assim ler essas resenhas. Mas enfim, tá aqui, se você gosta, tá à disposição. Mas o trabalho com as capas eu gostei muito. Esse é um trabalho realmente exemplar, que assim, quem foi o responsável pela essa edição era um fã dessa obra, não tem condições não, porque foi muito bem feita mesmo, muito bem feita. E por esse motivo, é esse livro aqui, essa edição, que eu indico a você dar como presente para a sua pessoa especial. Bem, gente, por hoje é isso. Eu indiquei para vocês essa pequena quantidade de livros de ficção científica aqui para vocês escolherem para darem de presente para a pessoa especial que vos apetecer melhor. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem sob a proteção da sua entidade metafísica favorita e nos vemos em uma próxima. Tchau!